Fala galera, beleza? No último vídeo a gente falou um pouco sobre as linguagens de programação e deu um conceito e um valor de mercado para cada uma delas, né? Falou muito mais a respeito sobre a linguagem Kotlin e a principal aplicação dela, por exemplo, em dispositivos móveis. Agora a gente vai falar de um ponto um pouco mais diferente que envolve a linguagem de programação. E eu queria começar esse slide dizendo que uma linguagem de programação ela é capaz de expressar a intenção do programador. Quero dizer com isso que, via de regra, essa intenção é um algoritmo. Quando eu tenho ali meu pensamento descrito em uma linguagem de programação, a gente está, na verdade, construindo um algoritmo. Perguntar o que é um algoritmo, né? Então, um algoritmo, na sua definição mais simples possível, ele é um passo a passo de como fazer algo, né? Um tutorial, por exemplo, é um algoritmo. Uma receita de bolo é um algoritmo. Então, é um passo a passo de como fazer alguma coisa e quase qualquer coisa em computação é um algoritmo. Então, basicamente, resumindo aqui, um algoritmo, um computador, na verdade, ele executa algoritmos, né? E ele é muito bom em fazer isso. Um algoritmo ele pode ser dividido, na verdade, ele é definido em três passos muito bem definidos. Então, o primeiro passo se dá pela entrada de dados, o segundo pelo processamento de dados e o terceiro a saída de dados. Então, vamos ver o primeiro. Para a gente entender a entrada de dados aqui, a gente vai ter que forçar um pouco a nossa imaginação e imaginar que a gente vai fazer um programa e o objetivo dele é fazer um bolo. Então, pensando nisso, a gente tem um programa para fazer um bolo. Quais seriam as entradas de dados para um programa fazer um bolo? Nesse caso, as entradas de dados seriam os ingredientes, que no caso poderiam ser ovos, manteiga, trigo e tudo mais que é necessário para que a gente possa aí fazer a massa do bolo, digamos assim. Então, no aspecto mais simples, podemos dizer que a entrada de dados é equivalente ao necessário, tudo que é necessário para executar um programa. Tem um programa em que o objetivo dele é fazer um bolo, é necessário construir um bolo. Para fazer um bolo, preciso dos ingredientes. Preciso ter eles, senão eu não consigo fazer um bolo de cenoura sem a cenoura, por exemplo. Enquanto que o processamento de dados ele é equivalente a como vamos fazer um bolo, ou como vamos fazer aquele algoritmo. Então, ele organiza de uma forma lógica como vamos fazer. Um exemplo seria, preciso de um recipiente, preciso colocar o trigo, preciso colocar o leite, preciso quebrar os ovos, preciso bater por tantos minutos. Então, esse passo a passo, essa organização lógica para construir alguma coisa, para fazer uma ação, no nosso exemplo aqui é fazer um bolo, ele tem que estar aí organizado aí em uma sequência suficiente para que possa se produzir um bolo. E por fim, a saída de dados. A saída de dados é o artefato entregável, e nesse caso é a nossa expectativa a ser realizada, o nosso algoritmo que faça um bolo. Então, dado que ele tem os ingredientes, ele sabe o passo a passo para fazer, ele também, a saída dele esperada é o bolo. Dito isso, eu quero fazer um convite para vocês que a gente possa escrever um algoritmo aqui. Sem nenhuma linguagem de programação, somente ali nossa abstração. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta que é muito conhecida e muito simples, nem precisa ser conhecida e dada para ser fácil de ser escrita e entendida, que é o fluxograma. E aqui, para a gente construir o nosso algoritmo, a gente precisa escolher um problema para ser resolvido. Nesse caso, eu escolhi um problema bem simples, que é comprar um biscoito. Imagina que você quer fazer um algoritmo para comprar um biscoito. Nesse caso, a gente vai fazer aquelas mesmas perguntas de bolo, né? O que é preciso para comprar um biscoito? E aí, a gente basicamente precisa de dinheiro. Comprar algo, a gente precisa de dinheiro. Então, nosso programa ele vai entender que vai jogar esse dinheiro em uma caixa e ele vai transformar esse dinheiro em um biscoito. Simples assim. Então, o como fazer isso, o passo a passo de como realizar isso, a gente vai programar agora.
Então, voltamos ao nosso início, problema, comprar um biscoito. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o ponto inicial, ele que starta o nosso fluxograma. Então, a partir desse start, o que a gente vai fazer é uma primeira pergunta. Temos o dinheiro? E o primeiro fluxo, ele sempre vai nos dar um guia nessa pergunta. Então, se não temos, a gente volta ao nosso ponto inicial e aí só voltamos quando a gente quiser startar de novo e fazemos a mesma pergunta. Temos dinheiro? E se a resposta for um fluxo positivo, sim, nós temos dinheiro, então a gente pode ir à loja, certo? A gente vai à loja. Esse segundo quadrado aqui, ele significa um processamento. Então, vamos à loja, ou seja, uma ação. Depois de ir à loja, já que nós chegamos à loja, nós podemos então escolher qual biscoito nós queremos comprar. Depois disso, depois de ter o biscoito que nós queremos comprar, temos uma outra pergunta. Eu consigo pagar esse biscoito com o dinheiro que eu tenho aqui em mãos? Eu consigo pagar esse biscoito? Se a resposta for negativa, não consigo pagar o biscoito, então a gente volta ao passo inicial de escolher um outro biscoito. E aí, a gente, depois que essa escolha foi feita, faz a mesma pergunta. Consigo pagar o biscoito? E agora, se a resposta for positiva, sim. Então, nós vamos ao caixa e realizamos a compra aí do biscoito. Se tudo der certo, a gente vai ao fim aqui do programa. Viu como é simples? Isso aqui é um problema na nossa vida real. Toda hora nós estamos aí tomando uma ação, escolhendo alguma coisa, comprando. Então, toda e qualquer escolha que nós tomamos, toda tomada de decisão que nós temos, parte aí de uma sequência de passos que a gente, na maioria das vezes, não presta atenção, mas eles acontecem o tempo todo. Então, tudo na nossa vida acontece mais ou menos de uma sequência de passos lógicos. E aí, a gente precisa expressar esses passos lógicos, seja no fluxograma, seja no algoritmo, seja no algoritmo de alto nível, de baixo nível, para que a gente possa, então, a partir que a gente tem esses passos definidos, a gente possa, então, escrever nosso algoritmo. O mais difícil quando se trata de um problema que a gente quer codificar, que a gente quer fazer uma solução tecnológica, é ter essa abstração. Porque na vida real a gente não percebe, a gente só executa esses passos. Quando a gente tem esses processos mapeados num fluxograma como esse, a gente pode então facilmente desenvolver um algoritmo. Esse aqui é o ponto mais legal para se construir uma abstração ou para se construir um algoritmo. Porque a partir que eu tenho ele, é muito fácil transformar isso num algoritmo em Python, um algoritmo em Kotlin, um algoritmo em Java. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu queria falar muito mais sobre algoritmos. Na próxima aula eu vou falar sobre a configuração de ambiente aí para a gente dar nossos primeiros passos, escrevendo nossos primeiros códigos em Kotlin. Valeu!